E aí, pessoal, tudo bom? Essa semana nós vamos falar sobre o PIB. E antes de você falar assim, não, o PIB eu já sei, para um pouquinho e pensa. Você saberia explicar para mim o que é PIB? Você sabe como se calcula o PIB, o que é levado em consideração? Você sabe qual é a diferença do PIB e do PNB? Então, fica uns minutinhos com a gente para aprender um pouquinho mais, que vai ser muito importante aí para o nosso dia a dia, para nossas carreiras. Então vamos lá. Produto Interno Bruto, ou simplesmente como é chamado, PIB. Esse indicador macroeconômico representa um conjunto de bens e serviços que são produzidos numa determinada área geográfica e num período. Aqui no Brasil, o PIB ele é analisado e publicado trimestralmente e também desagregado até o nível de município. Isso quer dizer que nós podemos fazer uma análise do PIB por região do Brasil, por estado ou por município, de acordo com a nossa necessidade e qual for a nossa área de atuação. O PIB pode ser mensurado de três formas: despesas, rendimentos e produção, sendo que os dois primeiros estão relacionados aos principais agentes econômicos. Por exemplo, as despesas estão relacionadas às despesas das famílias, aos gastos públicos, aos investimentos das empresas e às importações e exportações. Já os rendimentos estão ligados a salários, lucros e outras coisas mais. No entanto, o que nós mais acompanhamos e vimos no jornal e tal é a questão da produção. E aí vale destacar que, independente da metodologia de mensurar o PIB, não são considerados os bens intermediários. O que isso quer dizer? Por exemplo, o PIB do pãozinho. Ou seja, se uma padaria vendeu R$ 100 em pão, mas esses R$ 100 em pão que ela vendeu, ela gastou R$ 50 de farinha que ela comprou da produtora. Esses R$ 50 de farinha que ela comprou não são considerados no PIB. Por quê? Senão o PIB desses R$ 100 de pão não seria 100, seria 150. Enquanto essa farinha foi meramente um bem intermediário, um subsídio, uma matéria-prima para produzir esse pão. Então é importante a gente ter isso em mente, que o PIB considera somente o bem final. É importante nós ficarmos atentos que o PIB é publicado de duas formas: o PIB nominal e o PIB real. O PIB nominal considera a inflação sobre o valor dos produtos, ou seja, durante todo o período, com a crescente inflação, os produtos vão ficando mais caros. E isso muitas vezes pode promover um inchaço artificial no PIB, falando que o PIB está crescendo quando na verdade não está. É simplesmente a inflação. Por isso que é mais importante como indicador macroeconômico o PIB real. O PIB real ele é regredido, ele é deflacionado até o ano base. Então nós conseguimos ver exatamente o que a economia está crescendo, o que o PIB está crescendo, sem o efeito da inflação. O PIB, como indicador macroeconômico, é utilizado como um dado de comparação interna do próprio país, para ver como a economia tem se comportado ao longo dos períodos, e comparativo com os demais países do mundo. Nesse quesito surge um problema. Nós não podemos comparar a economia do Brasil com a economia da Argentina, por exemplo, uma vez que o nosso país, só em população, é 3 a 4 vezes maior. Para isso, nós utilizamos o PIB per capita, que é simplesmente o valor do PIB dividido pela população. E com isso nós conseguimos, vamos dizer assim, nós conseguimos criar um elemento comparativo entre os países. É importante ressaltar que o PIB per capita, ele não quer dizer renda média, não quer dizer qualidade de vida, distribuição de renda, nada disso. Apesar que muitas vezes tem uma correlação. O PIB per capita é simplesmente uma ferramenta de você colocar os diversos países na mesma escala. Nesse sentido, eu trago como dado o comparativo entre o Brasil e a Argentina, porque são dois países da América Latina e dois países similares, vamos dizer assim. É até injustiça comparar o Brasil com a Suíça ou com outro país, né? Em 2018, o PIB do Brasil foi 1,8 trilhões de dólares. E o PIB da Argentina foi
519 bilhões de dólares. Você vê aí uma diferença de mais do que 3 vezes. Porém, quando nós analisamos o PIB per capita do Brasil, era 8.900 dólares, mais ou menos. E, compensação, a Argentina tinha um PIB per capita de 11.600 dólares. Nesse caso, já maior que o Brasil. Então, a gente consegue fazer um comparativo e entender, dentro de uma mesma escala, como é que é o comportamento dos países. Também cabe nós ficarmos atentos aos dados do PIB por setor da economia. Agropecuária, transformação, comércio, serviço, para que, quando nós formos fazer uma análise, nós formos entender um dado, nós utilizarmos os dados mais relacionados à nossa área, ou não, entendermos que é melhor usar o dado global. Cabe ressaltar que nós estamos falando até agora do PIB, não do Produto Nacional Bruto, o PNB. Muitas pessoas confundem e acham que é a mesma coisa, mas não, são coisas diferentes. Vou falar brevemente qual que é a diferença dos dois. O PIB, ele é o indicador que representa a produção de riquezas interna ao território, ou seja, como nós comentamos, dentro da área geográfica. O Produto Nacional Bruto, ele se refere às riquezas produzidas pela nação, independente da área geográfica. Então, no caso de uma multinacional que produz uma riqueza em outro país, isso é considerado no PNB. O PNB, de forma geral, ele é calculado como PIB mais a receita líquida externa. É só uma ressalva, não vamos falar do PNB agora, isso vai ficar para um outro vídeo. Agora vamos para o momento final desse vídeo, falando um pouquinho das projeções do PIB para esse ano. As projeções iniciais do começo do ano eram positivas, porém, com a história da pandemia, todo o cenário da economia mundial mudou e nós temos praticamente um cenário de recessão econômica no mundo inteiro. Aqui no Brasil, estima-se um PIB negativo de menos 5 a menos 9,1%. E claro, conforme essa pandemia se estica, esses números ficam ainda mais graves. Mas cabe destacar que isso não é um cenário só brasileiro. Praticamente o único país que tem um PIB crescente esse ano é a China. E mesmo assim, com 1%, que falando da China é um valor irrisório. Apenas para dar um cenário de comparação, o que representa esses 5 a 9% de recessão, de encolhimento do PIB aqui no Brasil? Em 2015, no ápice da crise econômica que nós tivemos, a redução do PIB foi de 3,55%. Então, nós estamos falando de uma crise mais severa que de 2015. Bem mais severa. Coisa de 2 a 3 vezes pior que isso. Apenas para ficar atento aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal para receber nossos conteúdos semanalmente. Valeu!